Prepare a voz. Prepare o coração. Cante junto com a gente. Está no ar o som das torcidas, aqui na Central 3. Olá, amigo Central 3, este é o Som das Torcidas, é o programa número 3, do meu lado, como sempre, Chico Malta. Tudo bem, Chico? Tudo bom, Leandro? Bom, saímos de Liverpool, pegamos um navio. Tava bom o navio, Chico? Era um navio de carga, né? De carga, hoje em dia não tem mais navio de passageiro, né? E o dinheiro... Hoje, quem quer navegar hoje, em vez de pegar o avião, pegar o navio, tem que pegar um navio de carga. E tivemos que descascar batata, limpar o convés, né? Mas foi legal. Foi legal atravessar o Atlântico, né? Viemos de gaiato nesse navio. Exato. Chegamos em Buenos Aires para falar não mais sobre um time inglês, mas sobre um time num país amiguinho, assim, no futebolisticamente falando, da Inglaterra, né? Vamos falar de futebol argentino. Precisávamos de um guia, né, Chico? Exatamente. A gente, como bons desbravadores e turistas prudentes, né? A gente resolveu contratar um guia, né? Já chegando no porto de Buenos Aires, a gente se informou e temos aí um apaixonado e um grande entendedor do futebol argentino, uruguaio, sul-americano, né? Me disseram em Buenos Aires que ele é um caleidoscópio do futebol sul-americano. Falo de Matias Pinto. Tudo bem, Matias? Tudo bom, Leandro? Tudo bom, Chico? Também os ouvintes aí da Rádio Central 3. Tamo junto. Matias, a gente vai falar de que time hoje? Hoje vamos falar na verdade não vamos falar de um time, né? Vamos falar de uma torcida que foi considerada por ninguém mais, ninguém menos que Diego Maradona como a torcida mais criativa da Argentina. Maradona deu uma declaração uma vez, tá certo que ele é bastante populista, mas falou que gostaria de jogar com a camisa do São Lourenço só por conta dos cantos da torcida do Matador. O Clube Atlético San Lorenzo, que tem uma torcida que dá exemplo, inclusive futebol europeu, é isso, né, Matias? É isso mesmo, a gente vai ver aí que o São Lourenço é uma torcida que é admirada e copiada nos seus cantos pelo mundo todo. Matias, o São Lourenço, ele faz parte dos 5 grandes clubes da Argentina, né? Sim, o São Lourenço faz parte dos 5 grandes, que na verdade eram 6, porque tinha também o grande rival do São Lourenço, que é o Huracan, fazia parte desse seleto grupo, mas... o Huracan fazia parte dos 6, é? Fazia parte dos 6 Ele grandes. era o sexto, imagino. Era o 6º grande, mas o Huracan... Isso muito por conta do amadorismo, né? Que o Huracan foi um dos grandes do amadorismo, no profissionalismo não conseguiu se firmar tanto, ganhou um título apenas. Tá. Foi rebaixado diversas vezes, mas o Huracan era um dos 6 grandes. Isso na era amadora? Isso na era amadora. Tá. E agora o São Lourenço representa essa rivalidade dentro dos 5 grandes. Então, como a gente estava conversando, é o time com a 3ª maior torcida na cidade de Buenos Aires e está um empate técnico com o Racing Club como a 4ª maior torcida no país inteiro. Porque só para lembrar aqui, os 5 maiores da Argentina é o primeiro Boca Juniors, o segundo o River, o terceiro o Independiente, o 4º o São Lourenço e o 5º o Racing, né? O São Lourenço e o Racing nessa disputa aí, para ver quem é o 4º, quem é o 5º. Mas é que é importante lembrar que o Independiente e o Racing, eles não fazem parte da cidade de Buenos Aires, né? O Independiente ele foi fundado em Buenos Aires, mas logo cedo se mudou para Avellaneda, onde construiu essa rivalidade com o Racing Club. Avellaneda é uma cidade, digamos, satélite de Buenos Aires? Isso, é uma cidade que fica ao sul faz parte da grande Buenos Aires, mas não faz parte da capital. É uma Osasco, seria? Seria uma Osasco, assim. Tá. O São Lourenço, cujo grande rival é o Huracan, e que teve nos anos 90 Silas jogando pelo seu quadro, né? Isso, Silas que foi inclusive campeão pelo São Lourenço, né? 95. Foi campeão, só consultar aqui para a memória não falha, foi campeão na temporada 94-95, isso mesmo. Matias, qual é a primeira música que você escolheu aqui pra gente começar, para mais define, que eu acho que você é ponto de partida da torcida do São Lourenço? O São Lourenço, eu acho que essa declaração do Maradona, e que muita gente na Argentina concorda, que é uma torcida muito criativa na hora de compor,
torcida que compõe verdadeiros hits que as outras torcidas acabam plagiando, porque tem uma coisa também na Argentina dessa competição das arquibancadas, quem vê quem faz mais festa, quem canta mais, quem tem as melhores composições. Então o São Lourenço disparado é o time que leva essa disputa. Se tivesse a ala dos compositores, os compositores de lá de Boedo seriam nota 10 sempre. Então, muito por conta dessa música que a gente vai ouvir agora, que ficou tradicional em todos os recebimentos pelo continente afora, inclusive no Brasil. Chama-se Mi Buen Amigo. Se Cuervo, Mi Buen Amigo. Cuervo, Mi Buen Amigo. Chico, não vai se arrepiar muito, hein? Matias, essa música, a versão original, tem uma história curiosíssima, né? É uma história bem curiosa, porque geralmente as torcidas se inspiram na hora da composição, eles fazem paródias de músicas famosas, músicas que tocam no rádio. Mas talvez essa seja o jingle que tenha ficado mais famoso, porque a versão original dessa música que a gente acabou de ouvir, esse verdadeiro hino das torcidas, das hinchadas, continente afora, ela é baseada num jingle de uma campanha da Polícia de Buenos Aires no começo dos anos 80, mais especificamente em 81, para que as pessoas não abandonassem seus cachorros quando fossem tirar férias de verão. Então a gente vai ouvir, é muito curioso, a versão original que chama Bob Mi Buen Amigo. Eu conheço um cara que vai adorar essa história, porque esse cara até trabalha com a gente aqui na Central 3, que é o Vitor Biner, que é um maluco por cachorro, né? Então ele vai ficar comovido com essa história. Não abandonem os seus cachorros e nem solte o rojão também em áreas urbanas. Os seus cachorros e os cachorros dos seus vizinhos morrem de medo. E agradecem, né? Agradecem se você evitar. Pog Almendra e Santiaguito, Bob Mi Buen Amigo. Vamos ouvir. Uma musiquinha adorável da Polícia Militar que acabou virando um hino nas arquibancadas. Que bonitinho, hein, Chico? Muito, muito. Mas me diz uma coisa, Matias. Eu vejo que a música que a gente colocou, a primeira música da torcida do São Lourenço, eles chamam de Cuervos. Por que Cuervos? O Cuervos, ele surge é uma homenagem a um patrono, assim, vamos dizer, do São Lourenço. Porque o São Lourenço ele foi fundado no bairro de Almagro, e o primeiro nome era os Forçosos de Almagro. Só que o maior incentivador desses garotos que fundaram esse time, né? Ainda não era um clube com sede e tudo, esse time, os Forçosos de Almagro, era um padre da região, o padre Lorenzo
Lorenzo Massa, não seria? Lorenzo Massa, que foi o fundador, o patrono do São Lourenço, e os meninos decidiram homenagear ele e deram o nome de São Lourenço de Almagro. E aí as torcidas rivais começaram a chamar eles de Cuervos por conta da bata. Da bata típica preta dos padres católicos. Então, eles ficaram conhecidos Cuervos por conta disso, por conta do negro da bata do padre Lourenço. Muito bem. O São Lourenço tem muitos apodos, né? Sim, apodos são os apelidos. Os apelidos. Né? Eu acho que dos times mais conhecidos da Argentina, talvez seja o que tenha mais apelidos. E eles adotaram todos? Adotaram todos, e nos cânticos a gente ouve grande parte deles. Tá, a gente vai falar mais. Os que são mais fáceis de rimar, claro. Com certeza. A gente fala deles, vai ter outros que a gente vai falar sim, nas músicas, vamos né? ter outros. Maravilha. A próxima que o Matias vai mostrar pra gente fala sobre o descenso, sobre rebaixamento. Então, provavelmente é alguma história triste, é isso, Matias? Sim, os argentinos chamam de Barron, né? Barron, né? O São Lourenço foi rebaixado, né, no começo dos anos 80, logo, um pouco depois eles criarem esse hino aí que a gente acabou de ouvir. E era também a época da ditadura militar, que foi a mesma que, vamos dizer, expropriou o estádio, o primeiro estádio do São Lourenço, que era o agora conhecido como Vierro Gasômetro. Então, essa música que a gente vai ouvir, ela foi composta depois da ditadura, obviamente, por conta desse hino também da resistência argentina, que é inspirado numa canção muito famosa do Vítor Heredia, que chama Todavia Cantamos. Então a gente vai ouvir essa versão que os Cuervos fizeram do Nos Fuimos al Descenso, Nos Venderam la Cancha. Só antes de a gente ouvir a música, nós temos uma pergunta. Então o clube ele é fundado em Almagro, só que logo depois ele migra para Boedo. Para Boedo. Que é um bairro perto de Almagro, não é isso? Sim, é um bairro próximo de Almagro. E até inclusive essa mudança deles para Boedo foi ajudada pelo padre Lourenço, que intermediou uma negociação deles para arrumar um campo. Então eles saíram de Almagro e foram fundados em 1908 em Almagro, e na década seguinte já foram para Boedo, onde fincaram raízes. Não, é interessante você mencionar essa história da ditadura militar que roubou, né? Tomou o estádio deles e depois acabou vendendo para o Carrefour com um preço muito mais acima do que eles pagaram, né, na expropriação. Sim. Tanto é que eles odeiam o Carrefour. Acho que nenhum torcedor do São Lourenço vai fazer compra no Carrefour, né? Até o Walmart, que é o concorrente, sim, aproveitou disso. O patrocinador, né, no centenário de São Lourenço era o Walmart, justamente por conta dessa ojeriza dos torcedores de São Lourenço ao Carrefour. Agora, será que tem a ver, ou é mera coincidência, o fato do bairro de Boedo ser um bairro de classe média e que hospedou o famoso Grupo Boedo, que foi um conjunto de escritores argentinos e uruguaios de esquerda da década de 20, que formou um grupo inclusive o Oswaldo anarquista. Inclusive o Oswaldo Soriano, que era um grande torcedor do São Lourenço também. Será que é uma coincidência ou foi meio de propósito para poder se vingar de um reduto esquerdista de Buenos Aires? Um reduto esquerdista e boêmio também. Boedo também foi terra dos grandes compositores de tango. O Gardel dava as caras sempre por lá, o Discépolo também. Inclusive eu vou contar uma história depois do próprio Discépolo interessante, ligado a Boedo, mas era um bairro, pode dizer, de contracultura, assim, e talvez os militares tenham pensado nesse fato. Não existe nenhuma evidência nesse sentido, mas é razoável pensar nisso, né? Maravilha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a música da torcida e a gente nem vai falar nada, vou juntar a música da torcida com a música original, pra gente pegar a melodia de uma com a outra. Perfeito. Porque eu acho que elas são muito, muito próximas, né? Eu acho que a história de uma música da torcida cantando porque perdeu o estádio por causa da ditadura e cantando uma música cuja melodia de uma canção de resistência à mesma ditadura, acho que vale a pena que a gente ouça juntinho. Muito bom. Boa, então, maravilha. Então vamos lá.